Olha, ó, tem alguém nos olhando ali. Oi, você que tá aí, tudo bom? Nós voltamos, prometemos, né? E hoje nós vamos passear pelo Parque Güell. Enfim, mais uma obra maravilhosa do Gaudí. E aqui nós vamos contar por que ele foi feito dessa maneira, os materiais, as histórias, as fofoquinhas, enfim, e as polêmicas, porque estamos em Barcelona. Então, apertem os cintos. Que nós vamos decolar. Então, o Parque Güell é do Eusébio Güell, aquele mesmo do Palau Güell que a gente mostrou naquele vídeo sobre as Ramblas. Então, ele queria fazer alguma coisa diferente. Então, nessa região, ele comprou 2 fazendas. Na Montanha Pelada, que hoje é o Monte Carmelo. Por que o nome é Pelada? Porque ela não tinha vegetação, gente. Realmente ela era pelada. Então, ele queria fazer ali como se fosse um condomínio fechado, condomínio aos de casas. modelos Jardim Britânico. Então, ele pegou, tinha toda uma concepção nesse local. Então, ele pegou essas 2 fazendas, contratou o Gaudí, que já tinha feito Palau para ele, eles realmente eram muito amigos e foram desenvolver esse projeto de uma maneira melhor. Esse projeto, ele tem muitas. Esse terreno era bem diferenciado. Era um local muito calmo, com a vista para o mar, então era um visual muito bonito daquele local. Até hoje Até hoje. Esse projeto continha 60 lotes em formato triangular. E era mais ou menos de 1.000 a 1.200 metros cada lote. Isso. E o nome Parque Güell, ao escrito em inglês, era justamente remetendo a essa alusão aos terrenos lá ingleses, aos jardins ingleses. Só que, como já comentamos em outros vídeos, muita polêmica em Barcelona. Muita. O pessoal começou a criar várias situações para não comprar os lotes, né? Então eles só conseguiram vender 2. A primeira situação foi porque diziam que estava longe da cidade e não tinha muita estrutura urbana, então não tinha transporte e tal. Essa era o número 1. Número 2 é porque eles diziam que o Güell e o Gaudí eram maçons. E ali teria uma loja maçônica. Então, quem não fosse maçom, só que tem um parênteses bem grande. Não tem comprovação nenhuma que eles eram maçons. Ponto. E nenhum maçom comprou nenhum lote. Então, porque sabe quem comprou foi? Quem morou lá foi o Güell, que era o dono. O Gaudí, porque era o melhor amigo. E o advogado. O Trial. Então, quer dizer que só 3 e não tinha nada a ver com isso. Outra era porque eles... O parque tinha muitas características catalãs. Então, o que acontece? Como estava... E o Güell tinha essa coisa do trabalhador e também britânica, né? De valorizar o trabalhador. E estava no meio de uma revolução lá, uma guerra espanhola. Eles também não conseguiram vender porque as pessoas pensaram, se a gente comprar, a gente vai estar apoiando, daqui a pouco vai ter meio que conflito ali. Um conflito, vai ser invadido por trabalhadores, enfim, a burguesia catalã também saiu de perto. Quarta. Muita coisa. As pessoas conhecidas, amigos do Güell, não queriam viver sobre as suas regras, né? Porque diz que ele era bem durão e ele era muito rígido e complicado. Então acharam que ali seria uma cidade Güell e aí também não deu certo.
E a sua entrada ali, a construção, ela lembrava muito um conto de fadas. A sua estrutura ali. Então, a Você vê coisa as fotos também... Lembrava muito aí o conto de fadas aí, João e Maria, aquela casa de doce. Então, quer dizer que também disseram que não dava. É. E outra coisa muito interessante é que as pessoas comentavam muito. Então, uma vez uma senhora passou pela frente dessas casas e tem uma que tem uma torre bem grande, vocês estão vendo, e ela virou pro Gaudí e disse assim: que diabos é que você vai fazer aí? Aí ele apontou para cima da torre que tinha aquela dupla cruz dele e disse assim: minha senhora, onde tem aquele símbolo, a cruz, Nem o diabo entra. O diabo não entra. Então quer dizer que essa é uma. Outra, que foi muito engraçada, é que passaram duas pessoas, uns transeuntes, e disseram que o pessoal deixava coisas lá para fazer a construção. Restos de construção, São né? de cacos de cerâmicas, enfim, muita coisa. E aí passaram e disseram assim: isso daí são restos dos mouros da Idade Média. E claro que o Gaudí achou muito gozado quando contaram para ele e disseram assim: já tô acostumado com essas piadas e essa até que foi engraçada. Então quer dizer que ele trabalhava isso muito bem. E Gaudí reflorestou toda essa área. Existem lá jardins muito bonitos. E aí o que ele fez? Ele se lembrou da infância dele, juventude na cidade de Naime, então ali na Espanha, e ele usou essas plantas, ele trouxe para reflorestar e realmente os jardins ficaram incríveis, pessoas. E ele usou essa montanha como se fosse uma enorme escultura para o lazer. Por quê? Porque essa era realmente uma montanha, ela é bem alta. Então ele foi adaptando o projeto, ele foi tirando partido dessa topografia para ganhar melhores ângulos, melhores visualizações, criando nichos e fazendo realmente esses jardins sendo valorizados. Você vai passeando por esse parque, cada cantinho ele aproveitou muito bem para fazer cada espaço inusitado, coisas que só lá mesmo você vai encontrar. E outra coisa, ele usou diversos materiais. Muitos materiais dali mesmo, como as pedras, e eram materiais, aí ele usou a textura, as a cores, cor, as formas, tudo isso de uma maneira muito harmônica, mas coisas muito diferentes que unidas você olha e enche os olhos, realmente é maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Para conter tudo isso, ele pegou e fez os muros, e nesses muros ele usou a pedra ocre do local, ele usou os ladrilhos, né, que são as cerâmicas e, enfim, tudo que pudesse botar para fazer esse acabamento. Gaudí reaproveitava, né, todos aqueles materiais que as fábricas descartavam e as pessoas também descartavam das suas obras. As pessoas começaram a botar na frente do parque. Acabou assim, sobrou azulejo, quebrou prato, essas coisas todas, começou a botar na frente. Por isso que aqueles transeuntes falaram dos muros. E esse muro tem 200 mil metros. Gente, é coisa. E ele vai se adaptando como se fosse uma serpente em todo o terreno. E ele tem características distintas, né? Tem horas que ele é só pedra. Tem horas que é só mosaicos. E tem hora que ele usa os dois. E ele também fez isso para uma forma de proteção do terreno. Seria difícil, né, das pessoas invadirem o local. Ou porque era muito difícil de escalar por causa das suas pedras, da rugosidade das pedras, ou porque era muito liso. Porque aquela parte arredondada que ele fazia no topo dificultava o acesso. Com azulejo realmente fica bem liso. Então ele cuidava de tudo, né? Tudo muito bem pensado, né? E reaproveitado também. Nesse muro contém 7 portões. E os portões são bem diferenciados. O portão principal ele era de madeira, mas em 1965 eles trocaram pelo da Casa Vicens, que é lindo. Outro portão também muito importante que chama a atenção é o portão de São José da Montanha. Porque quem sobe... Outra coisa também que a gente tem que falar é o acesso, né? As 2 vezes que eu fui, eu não fui pela frente. Eu fui por uma lateral, você desce num bairro, e aí você, na hora de subir, como diz, é um morrão. Então,
você vai pelas escadas rolantes. Então tem escadas rolantes ao ar livre. Muitas. Bem interessante isso então aí. você, porque também se fosse para subir ali olha, gente, É uma subida bem... A gente sobe pela escada rolante e desce pelas pernocas. Isso. E já na descida a gente já sente ali o baque. Então, quando a gente vai entrando lá por cima, a gente vai costeando esses muros, essa vegetação com cactos lindos. E aí a gente dá de cara com esse portão, que a gente olha, já é um trabalho por si só maravilhoso. Mas quando aí a gente desce e vai ver a parte da frente, que é, como diz, de contos de fadas, como aquela senhora perguntou. Quando você chega, você vê, porque não são só a cerâmica, também tem vidros, espelhos, enfim, o que eles conseguiam, eles botavam. E toda essa parte desse mosaico famoso, ele brilhava com a luz do sol. Você chega lá e realmente é um espetáculo. Vocês estão vendo aí pelas fotos, muito não tem bonito. muito o que dizer. E sempre que o Gaudí recebia um elogio, né, sobre o seu trabalho, ele dizia que nós fazemos isso em conjunto. E tudo que é feito em conjunto e com amor, dá certo. Então, ele era realmente uma pessoa muito humilde. E iluminada. E demais. Aí, vamos voltar lá à história. O que aconteceu? Não venderam, viram que realmente não ia dar certo. Aí, Guel, quando percebeu que esse conjunto, né, esse condomínio residencial ia ser um fracasso, ele acabou abrindo para visitações, né, cobrando um determinado custo. Então ele abria, a pessoa ia lá visitar o parque, pagavam, diz que era uma coisa irrisória, mas pagava para não ser completamente aberto. E também ele abria para eventos. Na sua maioria beneficente. Então quer dizer que ele também já tinha isso do Gaudí, já tinha isso em comum de sempre estar ajudando. Aí em 1922, quando o Guel morreu, aí foi vendido para o município. Para o município, que liberou a entrada para esse parque. Quando eu fui em 2011, era grátis, tá? Você só pagava para visitar lá o museu do Gaudí e a parte lá do Museu da História de Barcelona. É quando retornamos em 2018. Não é só que você tem que pagar, você tem que pagar e você tem que marcar hora. Isso. Então a coisa já foi bem, a gente foi um dia, eu não tinha pesquisado, a pessoa também às vezes se quebra, ó, por isso que é bom pesquisar. A gente conseguiu entrar só na segunda tentativa, a gente foi direto lá para comprar na hora, mas aí na bilheteria não, é só com hora marcada. Aí compramos para o outro dia. Então fomos 2 vezes fazer essa andadinha. Enfrentamos aquela baita subida. E aquela descida nas pernocas. Isso. Mas valeu a pena, sempre vale a pena. Aí em 1969, ela virou um monumento histórico e artístico de Barcelona. E em 1980, patrimônio da Unesco. Então, realmente é como a gente fala. Você vê, se tem uma obra do Gaudí, vá. Vá porque você vale muito a pena. Vai encher os olhos, você vai ter muita cultura, enfim. É uma outra visão algo que você só vai encontrar lá. As obras de Gaudí são únicas, né? Voltando para a entrada, vamos começar a analisar e mostrar para vocês desde a entrada oficial. Ele é dividido em 2 pavilhões. Então você entra, você já vê 2 construções. Gaudí se preocupava muito com a estética do local, do seu projeto. E ele realmente projetou esse parque, essa entrada, para parecer mesmo um conto de fadas, né? Um parque meio conto de fadas. Então, essa maior, tá? Era a casa do porteiro. Então ele tinha essa preocupação, inclusive, com os trabalhadores, né? Então ele fez essa casa do porteiro, onde hoje é o Museu de História de Barcelona. Vocês podem ver que é uma construção maior, ela é multicolorida, ela realmente tem, as janelas são de formas bem diferenciadas. Já a segunda, a menor, ela continha nela um telefone, que hoje
seria uma guarita. Mas imagina isso em 1906. Que seria para ligar para os moradores avisando que teria algum visitante. E aí ele poderia simplesmente descer e lá já teria uma sala de visitas para ele receber esse visitante ali embaixo. Não precisaria entrar ao parque se não quisesse. Nesse tem uma cruz, tem uma torre com a sua cruz, né? E tem essa cruz dupla que é o símbolo do Gaudí e que ele falou com aquela senhora. E essa torre não tem função, só mesmo segurar a tal da cruz e ser um ponto focal. Do lado também tem uma escadaria. Tem aquelas 3 escadarias bonitas. Que realmente você entra, você já se sente meio que uma princesa, como ele queria num conto de fadas, porque é linda. Então tá, né? Tu não te sentiu principesco? Descendo do meu cavalo branco. Enfim, vai. No centro tem aquela famosa escultura que parece uma iguana. Que é o Eldraque, desculpa, que realmente ela é incrível. Muito bonita. E que remete de novo a anime, que era onde ele passou a infância, que no seu brasão tinha esse réptil, né? E ali é um chafariz também essa uma fonte. É uma fonte e mais do que tudo, ela é uma cisterna ali embaixo. Como eu digo, quanto mais eu conheço o Gaudí, mais eu fico apaixonada pela essa pessoa. O parque todo foi projetado para captar a água das chuvas. Chuvas, mas a água filtrada. Tem vários níveis, né, na sua superfície. A gente explica isso mais adiante. Vamos lá. Mas enfim, ali tem água para irrigação, água de chuva. E ao lado vocês vão ver também mais 2 cabeças de serpentes. E vocês estão vendo que lembra muito o símbolo de Barcelona. Então, da parte catalã, o escudo catalã, tá ela ali homenageando. E essas serpentes, elas são válvulas de escape. Então, quando essa cisterna tá muito cheia, ela libera água. E não tem só essas 2, tem várias por todo o parque. A preocupação dele era muito importante. Como nós já citamos em outros vídeos do trabalho do Gaudí, tudo muito bem pensado, né? Antes a gente citou sobre a iluminação, sobre a ventilação e agora a gente já está falando agora sobre essa parte hidráulica, né? Muito bem pensado. E que é incrível. Então você entra, sobe e você vai dar na Praça das 100 Colunas, que na verdade não são 100. 84. Enfim, mas também ninguém parou para contar, né? Vamos dizer que são 100 colunas. E elas são colunas dóricas e, como acostumadamente as colunas gregas, as exteriores elas têm uma certa... Um pouco inclinada. E o seu teto também é maravilhoso. E por essas colunas é que desce a água da parte, né, do pátio de cima. Exatamente. E nessa praça, vocês vão ver o teto, ele tem várias mandalas espalhadas. E são 4 maiores, que representam, né, tem desenhos de sol. Que são das 4 estações do ano. E elas têm uma média de 3 metros quadrados. E 14 menores. Que aí são luas, estrelas, lua. Tem de tudo um pouco. E essas ficaram todas ao encargo do azulejista, que era um outro artista incrível, que era o Giuseppe Maria... Giugiol. Enfim. E no centro, né, dessas mandalas ali tinha um gancho que podia ser preso também luminárias para a época. Sim, aquelas a gás, a querosene, então também tinha... E esse espaço o Gaudí projetou, vocês vão ver que tem um pedaço que não tem tantas colunas. Que eles projetaram esse local para ser como se fosse uma feirinha, né? Para fazer uma área ali de mercadinho pro condomínio. Pro próprio condomínio, para as pessoas não precisarem saírem, já que era um pouco mais distante. E na parte externa dessa sala das 100 colunas, você vai ver vários gárgulas. Gárgulas com cabeças de leão.
que também eram como válvulas de segurança para excesso de água. E aí nós fomos para a parte superior, que é a Praça Oval. Que é aquela que todo mundo fica encantado com os seus aqueles bancos revestidos de mosaico. É o maior banco do mundo. Tem 150 metros, só que o que muita gente não sabe é que eles foram feitos por pedaços. É como se fosse, ele é como se fosse um formato de serpente ali, né? E o que ele fez? Diz a lenda, que nós não sabemos, não temos como comprovar isso, né? Que ele pegou um trabalhador, um homem padrão, nu, e sentou no molde de gesso para fazer a ergonomia. E esses bancos, além de ter os estudos ergonométricos, também tiveram estudos sociológicos. Por quê? Ele fez de tal maneira que as pessoas pudessem, apesar de estar num lugar enorme, que aquilo realmente ele tem 86 metros por 40, é uma praça bem grande, você se sinta nos seus grupos, você se sinta isolado. Então você... Por isso é aquele formato assim, né? E além de ali você vê todos os ângulos, você vê até o mar, você vê a Sagrada Família, que é muito bonito, você vê a parte superior, que é, gente, é um jardim incrível. E essa decoração dos mosaicos que foram feitos no banco era para ser visualizada, fazer a sua leitura dessa arte da direita para a esquerda. Porque diz que assim você vai entender melhor a evolução da criação e da imaginação. Agora tem uma outra fofoquinha, vamos dizer assim. Quando estavam fazendo, eles queriam coisas muito diferentes. Vocês estão vendo aí pelas fotos, realmente os mosaicos são bem diferentes. Então, o Giuseppe, aquele da cerâmica... Da cerâmica, né? O artista. Foi em casa e pegou... as suas cerâmicas, as suas louças. Para compor esse trabalho. Mas também não ficou tão feliz. Foi lá na casa do Triar, o advogado, que é aquele que tinha casa, e também pegou um pouco da louça dele. Então a coisa tem muitas, como a gente fala, tem muitas histórias por trás da história. E ali seria para ser um teatro. Que os moradores poderiam presenciar e admirar o espetáculo das suas casas. Então, ali o Gaudí fez de tal maneira que as pessoas das suas casas, que eram 60 lotes, né? Das suas janelas ou eles sacadas, poderiam ver o teatro, a peça e ver também o mar. Que ali ainda não tinha a cidade. Então, como a gente vê hoje. Então, ali, quando você anda e você imagina tudo isso, toda essa parte, gente, é algo que... é deslumbrante. E sentar nos bancos, tirar fotos. E essa areia, quando eu fui em 2011, ela estava perfeitinha. Quando a gente voltou em 2018, estava em obras. Então a gente, nessa pesquisa do vídeo, a gente entendeu melhor do porquê dessa obra que estava sendo feita. Vocês vão ver que a obra a gente já imagina que era de reforma, mas vocês vão ver o como foi feito e o porquê foi feito. O chão, ele tem vários níveis, a camada da terra ali, pedaços... primeiro é aquele areiãozinho. E as pedras vão aumentando isso, de tamanho. A agronometria para justamente... Para fazer a filtragem da água das chuvas. Que aí elas caem e vão para aquelas colunas que vão para a cisterna. E tem outra coisa, isso tudo é plano. Não tem uma caída, porque segundo o Gaudí, se tivesse uma caída, ia ter muita água e aí ia perder a terra, ia acumular. Tudo tem porquê, como os tais dos bancos de mosaico, a chuva mesmo lava, então também tem isso. Para a água descer de um modo igual, seja distribuída da mesma forma para suas colunas. E aí, com essa filtragem toda, como vocês estão vendo ali, aqueles sacos eram sacos de diferentes tamanhos de brita. Então também tem mais essa dica. Preocupação, né? Outra coisa também, outra parte que a gente gosta muito é o pátio da lavanderia. Que ela parece uma onda de pedras, muito, muito bonito. Porque o que ele fez? Toda essa parte, como eram encostas e tinha muita pedra ali,
ele aproveitou para fazer essa encosta e fez essas alamedas, onde você pode andar, então você não pega sol, você não pega chuva. Na parte de serviços, ela é bem longa e ele fez a acústica de tal maneira que você fala de um lado e você escuta do outro. Então você não precisa ficar falando, gritando, ele realmente... É como se fossem uns pilares retorcidos, todo trabalhado. E um diferente do outro. Diferente do outro. E tem esse aí que é a da lavanderia. Da lavanderia, que tem a lavadeira. Tem a lavadeira. E outra coisa também interessante, que ele fez esses ninhos, como se fossem ninhos, para as pessoas tirarem foto. E claro que o André tirou, né? Já que ele fez assim, vamos estragar a ideia e a proposta dele, né? E aí tinha duas meninas que olharam pra gente, aí eu peguei, falei inglês pra elas também aproveitarem e tiraram. E elas aí, copiaram. Como vocês viram, depois elas foram e tiraram também. Então, aí... Em vários momentos aí da viagem, aí o pessoal andou copiando nossas fotos. Pelos ângulos e tal, mas é normal. Coisa de turista. Nós também fazemos isso, abafo casa. E aí, então, nós fomos para a parte superior do parque. Nessa parte superior, nós aproveitamos, porque assim, o parque, ele é cheio de bancos. De bancos, ele tem cantinhos para, por exemplo, só uma família, para várias famílias, ou para você sentar sozinho, vocês estão vendo diversos Fazer bancos. A sua caminhada, parar para admirar o jardim, ou uma hora a paisagem, né, ver aquele visual do mar. É um local muito bonito para fazer um... E estava bem quente, então nós sentamos e fomos tomar a nossa aguinha. E tem várias fontes também espalhadas. Para você encher a sua garrafinha. E a água sai geladinha. Então você pega e a gente sentou e fomos tomar a nossa aguinha e comer croissant. Dica do nosso vídeo, se você for no parque e der uma parada para fazer um lanche, cuidado aí com os pombinhos aí. Eles realmente avançam, gente. Eles foram vindo. E daqui a pouco foi chegando um, e daqui a pouco mais outro, daqui a pouco quando a gente viu, a gente tava... E vocês já viram aquele... rodeado ali. O filme da Dory, eles têm uns olhos meio estranhos, assim, né? Então, eu achei que eles iam roubar o croissant da minha mão. Mas foi bem divertido, bem legal. Então, tem várias partes. Quando eu fui em 2011, tinha muita música, porque era um parque aberto. Então, tinha muitos cantantes. Músicos, né? E a maioria de música catalã e música flamenca, bem interessante. E tem os mirantes, que também são bem importantes ali. Você tem vários mirantes para você fotografar, admirar. E tem também onde o Gaudí morava, que hoje é o museu. Esse museu, gente, é um museu, o nome é a Casa da Torre Rosa, tá? Porque ela ficou embaixo, não foi o Gaudí que projetou, o Gaudí projetou o parque, as casas não. E o Gaudí foi morar lá também porque o pai dele já estava com 93 anos e já não conseguia mais subir escada. E também ele cuidava da filha da sua irmã, que tinha falecido. Então o Gaudí também tinha tudo isso, gente. Toda essa ele tinha preocupação com a família. Uma parte bem interessante. E aí, quando o Gaudí morreu, eles venderam essa casa para um casal de italianos. E como ele já tinha deixado em testamento, todo o dinheiro foi revertido para a construção da Sagrada Família. E quando esse casal também de italianos veio a falecer, em 1960, a Associação de Amigos do Gaudí comprou de volta a casa e transformou em um museu, que é esse, em 1963. Até que, né, em 1992, a administração dessa casa foi para a associação que administra a Sagrada Família. E aí todo o dinheiro que é arrecadado ali, porque é diferenciado, você vai no parque, mas ali é diferenciado, vai também para a construção da Sagrada Família. Essa casa ela tem 3 andares, essa casa museu. Sendo que o do meio é a biblioteca. E aí a gente tem que ter um agendamento prévio, então isso, não podemos visitar. Só visita agendada. Então vocês vão ver que ela é muito bonita, ela tá perfeita. Gente, eles fizeram de tal maneira que você realmente sente a energia do Gaudí,
Tem inclusive a máscara mortuária dele lá. E é muitos detalhes, sabe? Já tinha um banheiro com cuba dupla, os tetos são incríveis, os lustres, os móveis. Tem também o pátio muito bonito, com jardim em volta. O jardim, como tudo, muito bem cuidado. E nesse jardim tem uma dupla cruz enorme em ferro forjado. E essa cruz veio do Pórtico Miralles. E esse a gente vai falar na próxima, porque realmente também é bem emocionante visitar. É uma cruz de ferro forjado. E aquela cruz dupla típica. É o símbolo característico do Gaudí. E logo ali pertinho. Também tem uma pérgola muito bonita. Que foi ele que projetou, que também no próximo nós vamos mostrar uma outra pérgola que também foi ele que projetou. E ela vem a partir do portão. Você vê, eles pegaram o portão da Casa Vicens e botaram no fundo. E depois projetaram a pérgola. Esses portões da Casa Vicens vieram muitos. Inclusive, teve um que tá lá perto do pátio da lavanderia. Que o Dalí tinha que fazer uma brincadeira, né? Ele dizia que tinha uns formatinhos ali de rim. Rim dos novilhos. Gente, eu nunca peguei um rim de um novilho pra ver se era assim. Pra mim parece mais um formatinho de palheta de tocar violão, guitarra. Mas o Dalí via tudo, como vocês sabem, de um outro visual. E o que a gente já falou, que é que tudo tem um simbolismo. E já até os que são estudiosos dele já descobriram que não se descobriu quase nada sobre os símbolos desse parque. Então, realmente, vale a pena quem for lá subir o morro lá, a montanha vale e visitar. Vale a pena o esforço, todos os locais, todos os cantos muito bem aproveitados. É um parque único, você só vai encontrar nesse local. Para todas as idades, todas mesmo. Você vale muito a pena tem que ir porque é incrível. Bom, por aqui nós terminamos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O próximo nós vamos falar de lugares onde pouco os turistas vão. Quando eu digo pouco, é pouco mesmo. Então a gente vai encerrar todos esses vídeos sobre Barcelona de uma maneira um pouco inusitada. Mas eu espero que vocês gostem, porque também atrás desses locais que não são tão visitados é que a gente encontra também grandes preciosidades. Se você quiser deixar o seu comentário. Estamos aqui, nós adoramos. Outra coisa também, não se esqueçam de se inscrever, porque nós aqui 2 vezes por semana nós estamos aqui dando novidades, dando dicas, vendo sempre, contando para vocês um pouco da história e do nosso ponto de vista. Por enquanto é só. Beijos da Rose. Abraço do Azo. E tchau!